Levanta firme, não desista, continue a lutar. Meninas, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todas vocês. Vamos hoje, nesta manhã, um feriadão maravilhoso desse, vamos estar buscando a face do Senhor neste dia, para que nós possamos suportar mais um dia de luta, mais um dia que nós estamos na presença do Senhor, mais um dia em que nós somos fortalecidas pelo Teu Espírito e mais um dia em que o Senhor nos abraça, nos acolhe, mesmo em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades. Nós temos que ter essa perseverança, essa fé de que Deus é conosco em todo o tempo todo. Ontem nossa irmã Vanusa esteve orando por nós, Eu gostaria de que hoje alguém se propusesse a finalizar o dia com uma reflexão ou uma oração também por este grupo, porque nós precisamos nos apresentar todos os dias, E eu quero aqui hoje orar para que o Espírito Santo de Deus possa dar as armaduras celestiais para cada uma de nós, porque nós vamos precisar de simplesmente todo o exército do céu, porque não é fácil interceder por pessoas, não é fácil interceder por famílias, E nós vamos estar aqui colocando, no sábado, nós vamos estar colocando todas as famílias, em oração, em jejum. Então eu quero aqui orar em cima de Efésios 6:10. Efésios 6:10, ela é uma figura de linguagem onde Paulo fala de características de coisas que nós precisamos obter para que nós possamos estar armados, estarmos preparados para então entrar em oração, e batalhar nos ares celestiais a respeito daquilo que tem nos afligido, Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que assolam essa terra. Ou seja, mas tudo é demônio, tudo é demônio? Sim, todo mal tem influência demoníaca. Todo mal, ele vem oriundo de algo que Satanás plantou, de algo que Satanás fez, de algo que Satanás andou arquitetando contra as nossas vidas. Nós precisamos entender que o nosso irmão, ele é influenciado pelo mal e nós precisamos lutar. Não é verdade? Não é que você, quando você ora em cima de Efésios 6, Deus te põe um capacete invisível, um cinto invisível. Não é nada disso, Ele põe como se fosse uma armadura para que nós possamos entender para que serve cada elemento daquele que Paulo estava descrevendo. Ou seja, o capacete da salvação. Quando a pessoa é salva, quando a pessoa está sobre a salvação de Deus, que ela é uma pessoa que tem a salvação, a mente, os ouvidos dela estão conectados com Cristo. Então o capacete ele não trabalha em cima da cabeça. O que tem na cabeça? Portão de entrada, ouvido, portão de recipiente, recipiente daquilo que nós ouvimos, o cérebro. Então os nossos pensamentos e tudo aquilo que nós ouvimos precisa estar protegido por Deus, porque quando nós somos salvos nós entendemos quem somos em Cristo e quem Cristo é. Então, por isso que eu falo o capacete da salvação. Então, nós precisamos ser salvas. Nós precisamos ter essa convicção que nós somos salvas. E que para que a nossa mente, porque como salvos, a nossa mente e o nosso portão de entrada, os ouvidos, vão começar a bloquear, a rejeitar tudo aquilo que é mal e tudo aquilo que não condiz com as coisas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Couraça da justiça. Quando nós nos vestimos da justiça de Deus,
quando nós praticamos a justiça de Deus, quando andamos conforme os mandamentos de Deus, a justiça de Deus, ela protege o quê? As nossas emoções. As nossas emoções estão protegidas em Deus, porque quando nós estamos praticando a justiça do reino, a justiça do reino vem sobre nós. E isso fala a respeito de proteção de sentimentos e ainda por cima Deus protege os nossos órgãos vitais, coração, pulmão. Eu já vi muita gente que faz oração, que não está revestido, ter problemas cardíacos, sabia disso? Quem não pratica a justiça, porque nós precisamos entender que quando nós nascemos em Cristo, nós somos nova criatura, né? Então a gente precisa caminhar conforme aquilo que Deus manda, com aquilo que Deus ordena. A partir do momento que você faz o trem meio cabreiro, você começa a ver pessoas sendo acometidas por problemas cardíacos, vasculares, né? Problemas de pulmão, não sabe por quê. Eu já vi muita gente que ora, intercede, ter problema de respiração no momento da oração, parecer que vai dar um ataque cardíaco, né? Alguma coisa está errada. Então, precisamos nos vestir com essa justiça do céu, para que nossas emoções, os nossos órgãos vitais estejam protegidos no momento de oração, porque a oração, gente, é guerra. A oração é batalha mesmo, tá? Cinto da verdade. Para que serve o cinto? Não é para ajustar? Não é para colocar no lugar? Não é para deixar nada cair? Pois é. A verdade é o que deve nos endireitar. A verdade tem que ser aquilo que nos ajusta, né? É por isso que nós, quando vamos orar, nós precisamos tirar da nossa vida as práticas da mentira. Porque quem ora tem que estar cingido com o cinto da verdade, tem que estar ajustado com a verdade. Porque senão não dá para você orar. Você vai enfrentar o inimigo, você vai enfrentar o diabo. Se você tiver com mentirinha, engano, você tem que pedir perdão, você tem que ajustar a sua vida, entendeu? Para quê? Para que as suas orações tenham força no inferno. Pessoa que vai interceder, que vai orar, se mentir, já é um pré-requisito para o diabo entrar e destruir sua vida. Porque o diabo é o pai da mentira. E se você tiver apoiado na verdade, se você tiver cingido com a verdade, ou seja, ajustado com a verdade, o diabo não tem poder sobre você. Porque a verdade é coisa de Deus. Mentira que é coisa do diabo. Então você precisa estar cingido com o conceito da verdade. Né? Calçado da preparação do evangelho. O que fala de calçado? Caminho, andar. Os nossos pés precisam estar apoiados no evangelho de Cristo. Nós não podemos tirar os nossos pés do Evangelho de Cristo. Por onde nós passamos, a forma com que nós agimos, a forma com que nós nos portamos, né? Caminho fala disso, fala de vida, forma de viver. Precisa estar pautada no Evangelho de Cristo. Porque se não tiver, não tiver apoiado, edificado, se nossos caminhos não estiver em cima do Evangelho de Cristo, as nossas orações, elas não terão a mesma, como é que eu posso dizer? Vamos lá, a mesma força. Porque uma coisa é uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus orar, não sobe nem no teto. Não passa nem do teto essa oração. Mas uma pessoa que tem comprometimento com Deus, uma pessoa que tem comprometimento com o Evangelho, aí a coisa muda de figura. Aí, minha filha, essa oração, com certeza ela vai abalar até o inferno. Porque aí nós estamos aplicando o quê? Nós estamos vivendo a palavra, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Então, que os seus pés sejam calçados nesse evangelho. Tenha sempre a garantia de que o seu caminho está de acordo com o evangelho de Deus. O evangelho de Cristo. O que mais? Vamos lá.
Já foi o capacete, já foi a couraça, já foi o cinto, já foi a sandália da preparação do evangelho. Agora vem o escudo da fé. Fé. O que é fé? Fé não é você acreditar naquilo que olho nenhum vê, acreditar no impossível, não é trazer existência aquilo que não existe. Isso é fé. É você não ver nada, mas acreditar. É você olhar a circunstância está totalmente ao contrário, mas você acredita que vai mudar. Isso é fé. E aí fala que o escudo da fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Não é isso que está? Algumas traduções falam assim. O que são dardos inflamados do inimigo? Quando o inimigo ele chega perto de nós, que nós estamos cingidas, nós sabemos que nós somos salvas, nós sabemos que estamos vestidas da justiça de Deus, né? Nós estamos apoiadas na verdade do Senhor. Nós estamos calçadas e andamos pelos caminhos do Evangelho. O que o inimigo vem? Ele vem nos oprimir, sugestionar coisas más aos nossos ouvidos. Ele vem simplesmente arquitetar planos para que a nossa fé seja abalada, a nossa confiança em Deus seja abalada. Mas quando você tem fé em Deus, essas maneiras de agir do inimigo são bloqueadas por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita. Né? Então, o que acontece? Você, para orar, você tem que ter fé de que aquela oração está sendo ouvida, de que aquela oração vai ser respondida, de que Deus vai entrar com providência, de que Deus vai fazer na sua vida o impossível, sim. E a fé, ela não duvida. Você não tem plano B, você só tem plano A, né? Então, o que acontece? Quando você tem essa fé, mesmo que o inimigo comece a arquitetar planos contra você, usar pessoas para te ferir, usar pessoas para te magoar, usar situações para te ver derrotada, triste, caída, mesmo assim, a sua fé não deixa porque vocês já viram nesses filmes de guerra como é que vem as flechas? A pessoa põe assim o escudo, a flecha fica no escudo. Então a sua fé te bloqueia. Isso nem perfura, nem chega no seu coração e nem chega na sua mente. Por quê? Porque você usa a sua fé e fala, não, isso é coisa do inimigo para me derrubar, eu não vou acreditar nas mentiras de Satanás, eu sei em quem eu tenho crido e por minha causa ele se levantará. Você já manda a palavra para ele, que vai entrar agora, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Ai, Ana Paula, mas eu não consigo decorar versículo, sabe? Você não precisa falar, por exemplo, igual a mim, que eu falo assim, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Mas você pode decorar o ensinamento. Você fala assim, na palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você não precisa saber que está em números, entendeu? Então, assim, você precisa entender, pegar o ensinamento e jogar na cara de Satanás, né? Por exemplo, meu casamento ele foi destruído, mas você tem promessas de restauração, você confia na restauração, você fala, olha, Deus fala na palavra. Não é bom que o homem fique só. E Deus me fez para ser a companheira do meu marido, para ser a juradora, para ser a mulher assim, assim, assim. E na palavra de Deus fala que somente a morte pode nos separar, porque eu creio na aliança que Deus fez. E Deus ele é poderoso para... Minha filha, você está jogando a espada em cima do inimigo. A espada é a palavra. É a palavra. A gente combate o inimigo com a palavra de Deus. É assim que a gente faz.
Não é que quando você veste essas, não é que você, mas é porque no mundo espiritual eu visto. Não, gente, não é roupa. Vocês precisam entender isso. São características que você vai adquirindo, que vai fazer você fortalecer e orar. Entendeu? Por exemplo, fé é um dom. Fé é algo que você adquire com o tempo. Manusear a palavra de Deus com o tempo. Salvação. À medida que você vai sendo transformada, que você vai sendo edificada, você vai tendo certeza da sua salvação. Verdade é hábito. Você tem que ter o hábito de sempre falar a verdade. Combater a mentira, até aquela mentirinha branca, aquela mentirinha que não aborrece ninguém, é muito difícil, porque ela é mentira também. Essa é a mentira mais difícil da gente se libertar. É a mentirinha branca, que é a mentira que não ofende ninguém, não machuca ninguém. Né? Então são características de coisa que você possui na sua personalidade como cristã, como pessoa que ora, que vai fazer com que o inferno recue. Aí sim, quando você tem todas essas características, você começa a ter condições de verdadeiramente batalhar em oração. Se você não tem manuseio na palavra, eu te convido a fazer igual eu fiz quando eu comecei na minha fé. Eu comprei um caderninho pequenininho, daqueles que cabe na bolsa, e todo versículo, quando eu ouvia um versículo que me impactava, quando eu lia um versículo que me impactava, eu copiava naquele caderninho. Vira e mexe quando eu estava que eu estava ou na fila do banco, ou na fila para pagar uma conta, ou então estava num lugar esperando alguém, eu pegava esse caderninho e começava a ler. Em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você memoriza, né? E eu pegava e começava a memorizar aqueles ensinamentos. E aí, quando vinham os problemas, quando vinham as coisas, eu começava a verbalizar. E isso tem um poder muito grande, porque é a palavra de Deus, aquilo é a verdade. Você tem que entender que aquilo, você está trazendo o reino para sua vida, o reino de Deus para aquela situação. Amém? Eu espero que eu tenha esclarecido vocês a esse respeito, né? Espero que vocês agora comecem a entender o poder que é as armaduras celestiais, o que é as armaduras celestiais, né? Para que vocês possam estar orando, vigiando em todo tempo. A guerra já começou, tá? Nós estamos aqui discutindo estratégias de campo. Amém? Mas a guerra já começou. Então, ore. Eu vou orar agora. E eu quero que alguém se levanta mais tarde para estar orando também, tá? Em prol deste grupo, em prol das líderes, dos pelotões, em prol das administradoras. Enfim, estamos em guerra. Amém, amadas? Pai querido, Pai amado, Deus de rica bondade e misericórdia, Senhor, estou aqui, ó Pai, mais uma vez para engrandecer, para te adorar, para te louvar, para te bendizer, dizer, Senhor, que Tu és Deus na minha vida, dizer, Senhor, que Tu és Deus da minha salvação, que Tu és o Deus que me fortalece, Tu és o Deus que me endireita, Tu és o Deus, Senhor, que firma meus passos, Tu és o Deus, Senhor, que em tudo e com tudo, Senhor, entra na minha vida e entra de forma poderosa, resolvendo e abatendo todo e qualquer inimigo, todo e qualquer artifício que Satanás possa ter plantado contra mim, a minha casa e tudo aquilo que é meu. Deus, muito obrigado pela tua provisão. Obrigado, Senhor, porque nos mínimos detalhes o Senhor tem entrado e tem resolvido, porque Tu és Deus na minha vida e Deus na vida da minha família. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja conosco. Rabacíbia canta ribalabaçu. Pai, estamos aqui, ó Pai,
distribuindo estratégias. Nós precisamos de estratégias, nós precisamos do poder do Teu Espírito, nós precisamos da presença do Senhor conosco, porque se o Senhor não estiver, ó Deus, nós iremos perecer, o inimigo irá nos tragar, o inimigo irá, Pai, nos quebrar e nos arrebentar no meio, Senhor. Mas se o Senhor estiver conosco, podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Deus, o Senhor disse, ó Pai, para Josué, não desanimar, que o Senhor seria com ele. Pai, será que nós podemos profetizar nesta manhã que o Senhor é conosco, que nós não precisamos nos desanimar, porque o Senhor será conosco? Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué e tantos outros homens na tua presença, que o Senhor seja conosco, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos direcionando. Pai, quando uma de nós precisarmos de oração, que o Senhor levante mulheres na madrugada, que o Senhor levante mulheres à tarde, que o Senhor levante mulheres de manhã, para que nós possamos orar, para que nós possamos te clamar. Pai, enviar. Enquanto nós estamos guerreando, Senhor, envia teus anjos sobre os nossos lares, envia teus anjos, Senhor, sobre a casa de todas nós, protege os nossos entes queridos, protege as nossas finanças, protege os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e que nós possamos, Senhor, estarmos aptas a orar e interceder por todos que estão, ó Pai, precisando, e por todos os motivos de oração. Deus, que em nome de Jesus, cada uma dessas mulheres possa ser fortalecida. Pai, eu quero ver aqui, Pai, mulheres convictas da sua salvação. Eu quero ver, Senhor, mulheres aqui executando a justiça do reino sobre essa terra imunda, que não tem justiça, porque a justiça do homem ela é falha, ela é parcial, mas a Bíblia diz, Senhor, que a tua justiça é cheia de equidade, cheia de pureza, porque o Senhor verdadeiramente é justo, e o Senhor, ó Pai, distribui aquilo sobre nós, ó Pai, conforme as nossas obras, assim diz a tua palavra. Deus, que em nome de Jesus, todas essas mulheres possam ser fortalecidas nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, coloque, Senhor, na cabeça, sobre a cabeça, protege os pensamentos, protege o portão de entrada que são os ouvidos, ó Pai, e mostra, Pai, para essas mulheres que elas são salvas em Ti. Coloque, Senhor, pensamentos de vida, pensamentos de paz, pensamentos, Senhor, conforme o Teu querer, conforme o Teu mandar. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, elas sejam vestidas da justiça do Senhor. Protege a área dos sentimentos, protege o coração, protege o pulmão. Pai, que em nome de Jesus, nada possa vir abalar esse coração, nada possa vir abalar os sentimentos, que ela seja fortalecida nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Pai, que elas possam, Pai, ser cingidas da verdade. Pai, ajusta elas na verdade. Tira toda mentirinha branca, tira todo o engano. Traz à memória, Senhor, aquilo, ó Pai, que ela precisa pedir perdão, que ela precisa corrigir, para que ela possa ser preparada, Pai, a orar em nome de Jesus. Pai, limpa, Pai, toda mentirinha branca, todo engano que não machuca ninguém, mas que é engano do mesmo jeito, que é uma brecha para Satanás atacá-las. Pai, em nome de Jesus, traz à memória todo pecado que não foi confessado, tudo aquilo, Senhor, incomoda mesmo, Senhor, para que antes que ela suba na torre, ela possa se endireitar, ela possa apresentar limpa e imaculada a Ti. Pai, em nome de Jesus, direciona, Pai, todas essas mulheres, ó Pai, nos caminhos do Senhor, Pai, que elas possam trilhar as suas vidas conforme o Teu Evangelho, conforme aquilo que Cristo nos ensinou. Pai, a palavra diz que quando Jesus estava com os discípulos, ele falou, Senhor, que não nos chamou para ser servos, está em João 15, mas nos chamou, Senhor, para sermos amigos de Jesus. E como amigos de Jesus, Senhor, ele disse que ele estava ensinando todos aqueles discípulos aquilo que ele mesmo aprendeu de Ti. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, aprender, ó Pai, com o Senhor. Aprender como aqueles discípulos aprenderam, aprender, Senhor, a agir como o Senhor agiu, na justiça, na equidade, no amor, na caridade.
Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a termos misericórdia como Jesus teve. Ensina-nos a ser justas como Jesus foi. Ensina-nos, Senhor, a amar o próximo como Jesus amou esse mundo, como Jesus teve misericórdia de nós. Tanto que na cruz, açoitado, tanto na cruz que ele foi ferido, ele pediu, Pai, que o Senhor perdoasse-nos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, nós não tínhamos ideia do que estava sobre nós, nós não tínhamos ideia que estávamos sacrificando uma parte de Deus que desceu e foi humano conosco. Pai, isso é amor, isso é misericórdia, isso é a como é que fala? A personificação do bem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos também essa atitude de Deus para conosco. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha ser, ó Pai, conosco, que o Senhor venha nos colocar mais fé. Pai, é a fé que nos protege do dia mal, é a fé que nos protege das setas do inimigo. Pai, é a fé que nos protege, Senhor, das flechas inflamadas e envenenadas que o inimigo taca sobre nós, tentando, Senhor, nos paralisar, tentando, Senhor, nos trazer ao desânimo, à tristeza e desistir dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, que em nome de Jesus, que nós possamos hoje ter mais fé. Senhor, multiplica a fé dessas mulheres, multiplica a fé de todas nós, para que nós possamos, Deus, verdadeiramente lutar e manusear a tua palavra, que é a espada do Espírito. Pai, nos ensina os versículos. Põe na nossa mente a tua verdade. Pai, ensina-nos a aplicar, Senhor, essa palavra em nossas vidas. E quando o inimigo vier sobre nós, dá-nos, Senhor, a palavra que irá despedaçar a lança e quebrar o carro dos inimigos. Rabacíbia cantaribás. Halabria se decanta ribalabaçu. Pai, em nome de Jesus, quando o inimigo vier, quando o enviado de Satanás vier, que nós possamos ter o versículo certo, a palavra correta, o ensino correto para despedaçar todo feito de Satanás. E assim, Senhor, sermos, ó Pai, vitoriosas no trabalho de oração que iremos fazer. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha revestir com todas as armaduras espirituais, todas essas mulheres, que elas possam entender, ó Pai, como é que isso se dá, como é que nós calçamos os sapatos do Evangelho, como é que nós cingimos com o cinto da verdade, como é que a couraça da justiça é sobre nós. Pai, que em nome de Jesus, esses ensinamentos possam ser, ó Pai, edificados, possam ser enraizados no coração e que elas possam entender que para orar nós precisamos ter elementos que vai nos tornar fortalecidas a fazer e ver acontecer. Porque, Pai, quando nós estamos, ó Pai, apoiadas na tua palavra, apoiadas naquilo que tu és, apoiadas naquilo que tu falas, Pai, nós conseguimos vitória, porque a tua palavra é verdade. A tua palavra diz, Senhor, que no nome de Jesus nós iríamos fazer obras ainda maiores. Rábia su decanta ribalabaçu, Harábia se decanta, Labraçu dequira labaçai. Pai, em nome de Jesus, eu ainda não vi morto ressuscitar, ainda não curei coxo, ainda não curei cego, ainda não curei paralítico. Pai, em nome de Jesus, eu quero este poder manifestado em nossas vidas. Então ensina-nos ser como Jesus foi, para que nós possamos ver essas obras maiores, para que nós vejamos ainda coisas mais maravilhosas, porque foi promessa do Senhor para as nossas vidas. E eu quero, Senhor, eu quero em nome de Jesus ver essas mulheres lutando frente a frente com o inimigo e tendo vitória. Pai, entrego cada uma que ouviu essa oração a Ti, na expectativa, na esperança e na certeza de que coisas ainda melhores do que essas vão acontecer, porque a Bíblia diz que o Senhor, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram e que nem passou pelo coração humano, é o que o Senhor tem preparado para nós. Então eu creio, Jesus, que
que eu orei dessa maneira, mas eu verei muito mais, porque tu és um Deus que surpreende. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um a ti e peço ao Senhor, fortalece-nos durante a semana, prepara-nos, Senhor, e que o Senhor venha receber todo louvor e toda adoração dessa equipe maravilhosa que o Senhor reuniu, dessas guerreiras poderosas em Cristo Jesus. Amém. Started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into